Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias deste sábado de carnaval. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama, né? Aquela última passada, aquela última conferida nas informações do Vasco antes de você cair na folia, né? Ir para Gandaia, enfim, ir curtir esse sabadão de carnaval ou então ficar em casa, né? Muita gente também gosta de ficar em casa, no conforto, no ar-condicionado, no ventilador, de boa, enfim. De toda forma, aproveitar esse sábado aí de carnaval, né? Vamos atualizar aqui as informações do Vasco. A gente vai aí atualizar a situação do Pedro Henrique, né? Jogador do Internacional. As informações é que o Vasco ainda não conseguiu chegar num acordo com o Internacional pelo jogador. Vamos falar sobre Diego Souza, que anunciou a sua aposentadoria no dia de hoje. Vamos falar também sobre as contratações do Vasco até agora, né? Nessa janela de transferências. O Vasco está próximo aí de gastar 100 milhões e ainda não tem um time, enfim, do nível que a gente desejava. Bom, depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like e se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui naquele pique direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar falando aqui sobre Diego Souza, né? Diego Souza, que foi um dos últimos grandes jogadores, né, que o Vasco teve aí na sua história recente. Um dos principais jogadores ali daquela Copa do Brasil de 2011 e daquela temporada de 2011, né, onde o Vasco foi vice-campeão brasileiro. O Diego Souza anunciou a sua aposentadoria no dia de hoje. Está aparecendo aí uma foto dele na sua tela, né? Diego Souza, campeão da Copa do Brasil de 2011 pelo Vasco. Um jogador que tem muito carinho pelo Vasco, né? Pela torcida do Vasco também. Um jogador querido também pelo torcedor vascaíno. Com certeza deixou a sua marca aí com a camisa do Vasco da Gama e hoje anuncia a sua aposentadoria. O Diego Souza, que desde que saiu, né, praticamente todo ano antes do Vasco virar SAF, ele era especulado aqui, a torcida pedia a volta do Diego Souza, acabou que ele não voltou e agora encerra a sua carreira. A gente deseja aqui uma boa aposentadoria, né, para o Diego Souza, que ele consiga aí curtir a sua vida e seja muito feliz. Afinal de contas, deu alegrias, né, para a torcida do Vasco. Ficou marcado também, infelizmente, por conta daquele gol perdido contra o Cássio na Libertadores, mas eu acho que o saldo do Diego Souza com a camisa do Vasco é positivo e a gente deseja aqui as melhores coisas, né, para a vida pessoal aí do Diego Souza. Bom, meus queridos, vamos falar sobre mercado da bola, né? O Vasco está aí no mercado buscando reforços e busca principalmente atacantes e volantes, né? A movimentação acontece principalmente após as lesões de Paulinho e Jair, que o Vasco perdeu esses dois jogadores importantíssimos aí nesse campeonato carioca e vão ficar fora durante toda a pré-temporada. O Cruz Maltino permanece estudando ali novos nomes, né? E na última oportunidade que foi questionado sobre possíveis reforços para o setor, o diretor de futebol, Alexandre Matos, respondeu que em menos de 24 horas já tinha dado ali 2 ou 3 opções para 777 e estava aguardando esses nomes serem aprovados. Enfim, meus queridos, a gente deve ter novidades aí após o carnaval em relação a reforços, né? O Vasco deve contratar volantes e deve contratar também atacantes. Em relação ao ataque, o Vasco tem negociações com o Pedro Henrique, né, jogador do Internacional. A gente até falou sobre isso aqui no vídeo anterior. Porém, apesar do Vasco ter conversas avançadas com o Pedro Henrique, o jogador tem o desejo de vir para o Vasco negocia com o atleta, com o Internacional a coisa está um pouquinho mais difícil, né? Segundo informações do jornalista Lucas Colar, nenhuma proposta feita pelo Vasco agradou o Internacional até o momento. E por enquanto, o Pedro Henrique vai ficando no Internacional até surgir uma proposta que agrade, né, a diretoria colorada. Inclusive, ele deve ser relacionado para o jogo de amanhã do Internacional contra a equipe do São José. Então, o jogador... o Vasco tem conversas avançadas com o jogador, mas tem que resolver com o Internacional. Afinal de contas, ele tem conversa com o ele tem contrato, com o Internacional. Se o Inter não liberar, não tem negócio, né? E até o momento as propostas que o Vasco fez pelo jogador ao Internacional não agradaram, né? Então a negociação segue nesse momento parada, né? Sem nenhum avanço em relação aí ao jogador. Quem analisou aí essa situação de reforço e também o último jogo do Vasco foi o ídolo Edmundo, lá no seu canal Mundo Ed.
ele deu a sua opinião sobre esse momento do Vasco da Gama. Eu vou colocar aqui para vocês. A gente tinha uma expectativa, tem a expectativa de que o time que terminou o Campeonato Brasileiro, fez uma campanha excelente no segundo turno, recebesse novas contratações de peso. O que a gente viu acontecer foi completamente ao contrário. Saíram os melhores jogadores, né? Pelo menos os da base ali, eram promissores. Eu falo de Gabriel Peck, Figueiredo, Marlon Gomes. Esses atletas, eles eram promissores. Acho que eles tinham ainda muito a melhorar. E aí vieram os substitutos, não estão à altura. No jogo de ontem, não tinha Jair, Paulinho e Payet. Desses, o mais criativo é o Payet. Esse está no grupo, está querendo, está fininho. Eu acho que quando ele voltar, a tendência é que melhore. A defesa é sólida, mas ontem a defesa não tinha muito o que fazer contra um time que perdeu todos os jogos no campeonato sem sequer marcar nenhuma vez em 7 jogos. Então, só faltava, né, o Vasco ser o time, já que ele empatou. Eu acho que ainda Sampaio Corrêa tem 1 ponto, acho que Bangu acho que ainda tem 1 ponto, e esses pontos foram conquistados contra o Vasco. Eu acho que não, eu acho que o Bangu já fez mais algum outro ponto aí por aí. Só faltava o Vasco ser o time que ia fazer com que o Audax Rio fizesse 1 ponto. A vitória levou o Vasco de volta ao G4, né, uma posição que estava incômoda, a 7ª colocação. Não foi muito longe do ideal, mas como você disse, Gui, todos os times ainda não engrenaram. Eu espero que o Vasco esteja nesse início de temporada ali prestes a engrenar. Mas o que falta de verdade é criatividade. E eu diria mais até, falta coletividade, que parecia que com a chegada do Ramon Dias, o Vasco ia ter uma coletividade sensacional. Tá aí, essa foi a opinião do Edmundo. Quero saber se você concorda, deixa aqui nos comentários. A gente precisa reforçar, né? O Emiliano já pediu, Ramon Dias já pediu, Medel já pediu, tem que chegar reforços, não dá mais para esperar. E bom, falando em contratações, o Vasco que deve anunciar o Juan Esforza logo após o pré-olímpico, né? Que acaba agora nesse domingo, o pré-olímpico. Na semana que vem o Juan Esforza deve ser anunciado aí como reforço do Vasco. E com a contratação do Esforza, o Vasco se aproxima ali dos 100 milhões de reais investidos nessa atual janela de transferências. O montante inclui valor pago por novos jogadores, mas também os investimentos que precisaram ser feitos para aquisição em definitivo ou novo empréstimo, né, de atletas que estavam no elenco do ano passado. Os investimentos do Vasco até agora nessa janela foram os seguintes: Adson, 26,7 milhões de reais. João Vitor, 32 milhões de reais. Esforza, 24,8 milhões de reais. Praxedes, 1 milhão e 300 mil pelo novo empréstimo. Paulo Henrique, 4,9 milhões de reais. Rojas, 3,2 milhões de reais. Matheus Carvalho, 2 milhões de reais, totalizando até o momento 94,9 milhões de reais, praticamente 95 milhões de reais investidos nessa janela. E a gente pode afirmar que até o momento o Vasco não tem um time completo, né? O time está muito abaixo ainda, precisa principalmente de volante e atacante de lado de campo, atacante centralizado também para fazer sombra ali para o Verratti. Enfim, meus amigos, tá deixando a desejar mais uma vez o Vasco nessa janela de transferências, né? Fez algumas contratações caras, como o João Vitor, como o Adson, como o Esforza também, mas a gente não vê ainda um time à altura do que a gente espera para o Vasco da Gama. Vamos continuar aguardando mais contratações aí da diretoria atual. Bom, no vídeo passado a gente falou sobre o patrocínio do Guaraná Antártica, né, o futebol feminino do Vasco, e agora a gente tem informação sobre os valores. O patrocínio da Guaraná Antártica ao futebol feminino do Vasco será por 2 milhões de reais por temporada, né? A informação foi divulgada pela jornalista Brena Balbi durante a transmissão de Vasco e Botafogo pela Vasco TV. Então, investimento aí de 2 milhões de reais por temporada do Guaraná Antártica na camisa do futebol feminino do Vasco da Gama. Vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva. Saudações vascaínas. Até a próxima.